Uhum. Não é assim? Deixa mais claro, o máximo possível. Acho que não é tão grande, hein? Não. Fala, Léo. Alô? Não, não tem. Ainda não. Agora a gente tá te escutando. Aí. Tava matando um A gente tá pernilongo. brigando com o pernilongo aqui. E aí, teve aula hoje? Eles marcaram uma aula de atualidade lá, de redação, e tive que ir lá. Não, mas legal, não perde aula não. A gente conseguiu gravar e a gente te manda depois. Beleza, beleza. Ó, o Diogo já chegou também. Bastante pergunta para fazer hoje, Léo. Olá, Diogo. E aí, Diogo? Olá, Tudo estão me bom? ouvindo? Sim, perfeitamente. Ah, beleza. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou o Hélio, eu estava falando com você por mensagem. Essa é a Certo. Natália, minha sócia aqui na Oi, Carreira, bem? trabalha junto. E nós estamos com o Léo aqui, que é o nosso interessado na engenharia, né? Fala, Léo. Teve interesse em Beleza? várias engenharias aí, né, Léo? E entre as engenharias, né, a engenharia de computação é que mais se destaca assim, os interesses dele, né? Até porque é muito promissora essa faculdade, né, esse curso. E daqui para frente a gente imagina que tudo vai ser computação, né? Então, dominar Sim. essa área é muito promissor. Deixa eu colocar um fone aqui que tá baixo aqui para mim. Vou colocar um headset aqui igual do Léo. Ah, não, vai entrar também? Não, até agora... Só que o meu é pequeno. Você está em São Paulo, Diogo? Não, eu tô em Minas, em Uberaba, Ah, aqui no Triângulo Mineiro. Legal. legal. Na verdade, eu tô atualmente morando aqui agora. Eu morei 8 anos em São Paulo Uhum. e eu tenho... Quando eu formei aqui em Uberaba, na verdade, engenharia da computação. E terminei de formar, já fui para São Paulo. Eu formei junto com meu irmão também é engenheiro de computação. Uhum. E a gente foi arriscar em São Paulo. E ficamos lá. Meu irmão ainda atualmente trabalha lá, né? Tá lá atuando. E a vida foi me levando, voltei aqui para Uberaba, mas toda a minha parte é, de, de trabalho, né? Clientes, está em São Paulo. Então, 2 ou 3 vezes por mês eu estou em São Paulo. Ah, legal. E, Diogo, fala uma coisa pra gente. Você sempre soube que você gostaria de trabalhar com engenharia de computação, com programação? Como é que foi, assim, a sua escolha? Então, a minha escolha foi assim. Eu acho que com, sei lá, 15 anos, eu me interessei por manutenção de computadores. Ficar Uhum. montando computador, essas coisas, né? Eu gostava muito de computador, ficava lá fuçando, né? O Windows, antes do Windows 95, e, e foi me interessando, e quando eu fui fazer, chegando no terceiro ano, meus pais, e aí, o que você quer fazer? Foi relacionado a computador. Nem foi relacionado à programação, porque eu nem conhecia isso. Eu Aham. gostava de computador, eu queria estar perto de computador. E fiz. Tinha ciência da computação e tinha engenharia da computação. Uhum. Como é,
questão de... Porque eu sou de Araxá, que é 100 quilômetros daqui de Uberaba. Uhum. E em Uberaba não tinha ciência da computação, tinha engenharia da computação, resolvi fazer engenharia da computação. Uhum. Legal. E só que aí depois que eu fui ver como é que funciona mesmo a engenharia da computação. O que você achava que é e o que é? Vamos lá. Qual que era a sua expectativa e qual foi a realidade? Então, a expectativa, sim, realmente é ligado a computador, computação. A gente assusta um pouco no início que tem muita matemática. Quem é fã de matemática aí vai gostar. O menino gosta, o É, menino é bom nesse negócio aí de matemática. se é um fã de matemática, tem um pouco de física também. Que mais? E depois começa as matérias mesmo relacionadas ao computador. Programação, aí você começa a ver os algoritmos, né? O início de tudo. Aí que eu comecei a gostar, ó, achei interessante o algoritmo. Aí foi só evoluindo, né? Aí do algoritmo você consegue se expandir para várias matérias, né? Na engenharia da computação. E o que mais? Tem muita física também na faculdade? Física tem mais no início do período. O início do período dá um overview de matemática com física. Você vê um pouco de elétrica também, um pouco de mecânica também. Porque a engenharia da computação ela está muito atrelada tanto à programação e tanto a hardware. Uhum. Então, é, da área que eu formei, assim, metade dos alunos foram para a área, por exemplo, de robótica. Então, robótica envolve muita a mecânica, né, a parte da elétrica e a programação em si. E a outra metade foi justamente mais para o lado da programação mesmo, voltado mais para a programação. Uhum. Legal. E é uma faculdade de 5 anos, né? A minha, na época, foi de 4 anos, mas 4 anos. geralmente agora está É. 5 anos. Acho que de faculdade para faculdade, acho que tem uma certa variação. Uhum. Bacana, Diogo. E você fez É, estágio durante a faculdade? Tinha bastante aula prática ou era só teoria? tinha prática também, a parte de desenvolver programas, né, na parte da, da programação, fazer uns programinhas lá de lógica, algum sistema de controle de estoque, alguma coisa nesse sentido. O estágio que eu fiz, a minha engenharia da computação foi muito voltada, não muito voltada, né? Tinha um pouco de ênfase de engenharia elétrica, Uhum. que é automação industrial. Então acabou que eu fiz um estágio que ficou mais fácil para mim aqui em Uberaba, na época, eu fiz na área de automação industrial. Uhum. Só que quando eu fui para São Paulo, fui direto focado em programação. Aí em São Paulo eu iniciei minha carreira na área de transações financeiras. Que Toda essa bacana. parte de cartão de crédito, toda essa parte de segurança dos dados do cartão, a gente fazia esse transporte da informação. Nossa, Tudo legal. via programação. E em São Paulo tem bastante mercado para trabalhar nessa área? Muito. Tá precisando de gente, Léo. Tá precisando de gente. Imagina. Muita gente. O mercado tá. Falta muita gente em qualquer lugar. Eu voltei para Uberaba, falta. Todo mundo tá te puxando pelo braço. Quem é engenheiro da computação, o pessoal já tá te puxando pelo braço. Uhum. E o legal é que você consegue trabalhar à distância, né? Sim, é uma das vantagens. Agora, atualmente, eu não trabalho mais CLT. Na época, em São Paulo, e meu irmão, a gente abriu uma empresa junto com um parceiro nosso, e atualmente a gente agora está com a nossa empresa voltado na área de telecomunicações. Então a gente está focado em sistemas voltados a telecomunicações, por exemplo, acessar equipamentos, roteador, switch, modem, todo tipo de equipamento que envolve telecomunicações, a gente está atuando na programação. Que da hora. E foi assim, a gente começou a abrir o CNPJ, começou a ter demanda nessa área, chegou um ponto que não dava mais para manter o meu trabalho na CLT, então a gente
digamos assim, né, chutou o balde da CLT e Resolveu embarcou nessa arriscar, né? na parte, né, de empresário, né, digamos assim. Que legal. Você ia fazer uma pergunta, Léo? Eu ia falar na questão tipo, da faculdade. Na faculdade eles abordam a questão de, por exemplo, de linguagem como Python, HTML, PHP, alguma coisa, eles abordam ou não? Isso daí não é abordado? Olha, na minha época, o que eu estudei, começa com algoritmo, né, que é independente da programação, certo? E na minha época, a grande parte das faculdades ensinava a linguagem C, que é C. estrutural, e um Ah. pouco do C++, e C++, que é orientado a objeto. É que tava nascendo também, né? Aí depois veio o Estava nascendo. JavaScript, o E Python. agora aqui em Uberaba, por exemplo, agora é linguagem Java. Você já não vê mais linguagem C e nem C++, é o Java. Só que o que eu sei, né, que eu vejo aí atualmente, tanto no Brasil e no exterior, que o foco para iniciar uma carreira em engenharia da computação na parte de programação é a linguagem Python. Uhum. Então, você vai ver a maioria, acho que, das faculdades vai começar o algoritmo e, a partir daquele momento, você começa a estudar Python. Ou Java também. Java é a linguagem mais usada, digamos assim. Atualmente, eu trabalho só com a linguagem Java. Um pouco de Python também. As duas principais linguagens é Python e Java. Uhum. É, A gente tem um e vai colega que envolver... quer fazer uma especialização agora para fazer a linguagem C. Você vê que deve ser uma linguagem bem mais antiga, mas ele teve que fazer agora uma. Ele não é programador, né? Ele é Sim, engenheiro, mas ele falou que ele teve que voltar a estudar, fazer um monte de coisa sim. para poder atuar de novo com a linguagem C. Certo. Então, quando eu trabalhei em São Paulo na área de transação financeira, qual que é a vantagem do C? O C é alta performance. Uhum. Então, lá, 100%, né, vou dizer 99%, que tinha uma parte web, né, que aí usavam ou Java ou PHP, só que a gente estava envolvido mais na parte da transação, precisa de alta performance. E o C é uma linguagem ideal para esse sentido. Uhum. Então, assim, o C é mais voltado assim para um negócio bem específico, né? Mas pegando assim uma abrangência maior de mercado, seria o Java, o Python e, digamos assim, a parte da Microsoft, né, que é o C Sharp. Uhum. Tem gente que vai mais pelo lado da Microsoft também, que é bem forte também, aí é o C Sharp. Legal. Resumindo tudo, Java, Python, C Sharp. Uhum. Bacana. Tem o PHP também, mas o PHP não é muito, digamos assim, do meu agrado, então eu não estou incluindo aí nesse top 3. E, Diogo, como é que você percebe assim que o mercado vai responder à necessidade da sua formação? Quais as áreas que você pode se especializar? Quais áreas você acha que vai ter uma tendência maior de crescimento? Então, eu vou voltar um pouco da engenharia da computação, porque assim, tem um pessoal que gosta de programação, faz ciência da computação, ou faz sistemas de informação, certo? Eu acho mais interessante a engenharia da computação, porque a engenharia vai pegar boa parte da ciência da computação, boa parte do sistema de informação, e qual que é o diferencial? Inclui o hardware. Você começa a atuar nessa parte da internet das coisas, que é o IoT, que geralmente quem está nessas duas áreas, ciência da computação e sistema de informação, fica meio que por fora disso, do hardware. E a hora que você vai atuar num Raspberry ou num Arduino, ele vai se perder, né? Fala, nossa, o que é isso? Né? O hardware é elétrica, eletrônica, e o engenheiro da computação tem isso, tem esse feeling de atuar nessa parte que está com, com a chegada do 5G, o IoT provavelmente vai explodir também. Uhum. Uhum. Que esses dispositivos inteligentes, eu vou acionar minha porta com, com isso aqui, né? Com duas palmas, eu tenho um hardware pequenininho ali que está conectado na minha casa e vou começar tudo a automatizar, né? O IoT está aí para facilitar a vida. Isso é fantástico. E Acordar e falar, cafeteira, faz o café. Ou isso. geladeira, o que eu tenho que Então, comprar hoje, sabe? é uma área que o grande problema dessa área que eu vejo é que a gente está no Brasil. Porque o Brasil ele é 100% dependente de hardware.
O Brasil não fabrica hardware. Uhum. Então, você fica dependente ou dos Estados Unidos ou da China. Aí que está essa questão. No Brasil ainda é muito complicado você atuar nessa área. Mas com a tendência do aumento da internet, né, do 5G que está chegando, né, que já chegou praticamente, pode ser que tenha um avanço muito forte. Mas a questão da programação mesmo, né, que é o principal, como é que eu vejo o mercado, assim, porque tudo está envolvendo sistema. Tudo, qualquer empresa de qualquer ramo, ela precisa de um sistema. É uma Ela, padaria, né? Uma é, lojinha ela, de roupa. isso, ela precisa de um sistema. Então, quem sabe programação, quem sabe algoritmo, né? Algoritmo não, né? O algoritmo início, né? Tem que saber também. Tá no mercado de trabalho assim, formou, já está empregado. Uhum. Assim, a não ser que O cara não gosta mesmo, né? Fala, putz, é. Então, assim, eu gosto muito da engenharia da computação por causa disso. Você consegue escolher aonde você quer ir. Ah, eu gosto mais da programação, igual eu. Eu gosto mais da programação, mas eu já trabalhei um pouco na área de hardware, no início, sim. Mas pela dificuldade do Brasil, o foco é programação mesmo, né? Essa área de desenvolvimento de sistema. E eu não sei se o Léo, Léo, você programa, faz alguma, já está Ah, atuando nessa então, programação? eu tenho baixado aqui o PyCharm, né? Eu tenho o Python aqui instalado, eu já fiz uns programinha aqui de, por exemplo, de mexer com ordem, fazer hipotenusa, umas coisinhas bem básicas, meio tipo assim, escreva o nome, print, barra lá, escreve o Sim, sim. nome, ponto. Aí eu coloquei, já tô dando uma investigada aí nessa área aí, não sei se isso é bom ou ruim. Então, no início, parece que a gente vê essas programações, você fala assim, nossa, mas que coisa meio estranha, não, parece que não serve para nada, digamos assim, né? Ah, Uhum. isso aí É, não serve para nada, isso aí... Foi igual no início, quando eu fiz, né? Fazia lá, print, qual é o seu nome? Escreva seu nome. isso, Aí vai, exatamente, ah, é isso aí mesmo, aí eu olhava e falava assim, nossa, mas e aí? Só vai me mostrar meu nome aqui. Uhum. Mas é a base de tudo. A hora que você ir avançando, você começa como é que se diz, né? Você vai ver que tudo que você aprendeu, essas coisinhas, parece que são bobas, né? Fala, isso aqui. Você vai ver que lá em cima vai transformar num sistema, vai transformar num Google, vai transformar, né? Sem imaginar, né? Igual tá muito em alta a inteligência artificial, né? Então, quem fizer engenharia da computação vai poder atuar na inteligência artificial, atuar focado em banco de dados, atuar na parte de infraestrutura, que tem a Amazon, né? A Amazon é a grande de infraestrutura de TI. Ou eu vou focar em ciência de dados, né? Parte de pegar aquela massa de dados e passar visões, né, para algum tipo de cliente, alguma coisa assim. legal. Oi, Vitor, tudo bem? Oi, tudo bem? Diogo, o Vitor Desculpa o falou agora. atraso aí, acabei agora, pro. O Vitor também se interessa bastante por engenharia da computação. Só um resuminho do que a gente falou até agora. O Diogo disse que ele sempre gostou de computador, sempre desmontou e ficava mexendo, né, Diogo? Estava contando, né? Isso, Sempre gostou de computador. E acabou que engenharia da computação foi meio que uma escolha meio óbvia, né? De acordo com suas habilidades que você gostava. isso. Aí ele falou que tem muita matemática e física nos primeiros anos, né? E aí depois entra mais em elétrica, engenharia mecânica, né? Depois dá uma Sim, recapitulada. o início, vai ver lá cálculo, integral, derivada, umas coisas que você vai olhar assim, nossa, para que eu vou usar isso, né? Mas eu acredito, assim, atualmente eu não uso, né, esse início, mas isso desperta um pouco o desenvolvimento mesmo, para você ficar pensando, raciocinando aquilo, fazendo conta, porque mais para frente, quando você começar a programar, você vai precisar raciocinar mais, né, ter lógica de programação, tentar pensar o que vai acontecer, né? Uhum. Então, é o primeiro e segundo período que é um pouco mais assim, né? Para que eu estou fazendo isso, né? Para que serve isso, né? Depois aí
começa o terceiro período, você já começa a ver melhor as coisas, né? As matérias, começa a focar mais na programação, né? Provavelmente vai aprender Python ou Java, né? Na faculdade. E você aprende um pouquinho de engenharia de elétrica e mecânica para poder criar robô, né? Fazer um Sim, ônibus, não sei. você vê essa parte de elétrica para você poder atuar nessa parte de hardware. Então, para você poder montar um circuito para acender um LED, digamos assim. Eu quero acender uma luz. Como é que eu vou acender uma luz? Eu preciso saber de elétrica, né? Preciso vir uma energia, eu ter que ligar um chip, né? Um CI, né? Um circuito integrado, que vai receber um comando, você vai programar, né? Se chegar esse pico de energia, eu quero que acenda essa luz. Uhum. Então, a engenharia da computação te dá essa visão dessa parte de hardware, né? Diferente das ciências da computação e de sistema de informação, que provavelmente você não vai ver isso. Você pode até ver um pouquinho ali de elétrica, mas atuando mesmo, você pegar um projetinho, né? E atuar, eu acho que é a engenharia da computação que você vai conseguir ver isso. Uhum. Legal. Nós falamos também de mercado de trabalho. O Diogo falou que tem muita vaga, que você formou em qualquer lugar que você tiver, tem muita vaga, não só em São Paulo, que eu achei que fosse só em Não São só, Paulo. sim. Aqui em Uberaba, quando eu voltei, sem mentira, eu acho que eu fiquei uma semana, já fui empregado. Uhum. Então, tá faltando gente, na verdade. Só que tem um detalhe também. Quando a gente forma, o mercado está pedindo muita especialização. Nossa, eu ia perguntar Então, disso agora. não basta só ter a faculdade. A faculdade vai te dar como se fosse a base, né? O alicerce. A Uhum. faculdade é o alicerce. A partir do alicerce, você vai começar a focar onde você quer ir. Se eu quero ficar na área de sistemas, se eu quero ficar focado em banco de dados, se eu quero ficar focado, eu quero ser especialista em inteligência artificial, eu quero ser especialista em infraestrutura de TI. Aí vai tudo depender do mercado e E da provavelmente quando a profissão, gente né? forma, a gente vai receber uma proposta e vai entrar e vai ver, né, o que vai acontecer, né? Aí você vai ter uma experiência numa área, em outra, e por aí você vai escolhendo o seu caminho, né? Sim. E assim, a remuneração costuma ser boa? Mesmo para quem acabou de se formar? Quando eu entrei, sim. É, né? É melhor que o mercado. É melhor assim, considerando o salário mínimo, a média que as pessoas ganham, você sai da faculdade bem Sim. formado, né? Dependendo Bem aí da remunerado. empresa, pode ser. O salário mínimo tá quanto mesmo? Até eu 1.100, perdi. um pouquinho. E eu, né? É. Talvez um júnior, né? Um trainee, né? Eu acho que vai ser digamos assim, uns 3 salários mínimos, né? Vai começar a ganhar aí uns 2.500, 3.000. Eu acredito em São Paulo, né? Uhum. Eu, E quando aí entrei, acho que foi começa. esse mais ou menos esse salário. Foi 2.500, alguma coisa, falando assim de valor, né? Uhum. Aí, especializando, né? Aí, o céu é o limite, né? É. Cada vez mais que você vai especializando na área, mais, né, as pessoas querem os especialistas e você começa, na verdade, a não ir atrás, você começa a escolher o que você quer. Você escolhe a vaga que você quer, na A verdade. empresa que você quer trabalhar, né? O que Sim, você gosta realmente. Igual lá no LinkedIn, sempre uma vez por mês ou 2 vezes por mês tem alguém me oferecendo algum tipo de vaga. Mas como eu tô já como empresa, eu não tenho interesse em voltar para a SLT, né? Uhum. Então, você começa a escolher depois de um tempo, né? Depois que você é trainee, né? Começa a ficar júnior, pleno. Você já está ali no pleno, você já começa a escolher. Aham. Talvez aí no trainee, no júnior, você está vendo como é que funciona as coisas, né? O mercado, você começa a ver vagas também, começa a estudar mais, se especializar e vai vendo aonde você quer chegar, né? Que Legal. legal. Tem alguma pergunta, Vitor? Por enquanto, não. Não. Léo? Léo, você tinha caído, Léo? Não, não. Não, minha câmera. É que eu uso o celular pra conectar a câmera, porque o computador não tem câmera e às vezes ele dá umas travadas. Ah, quer perguntar alguma coisa?
Não, não. Pra mim tá tranquilo. Tá, e quando você Tá, vai trabalhava... fazer engenharia da computação? Agora você quer Olha, fazer... só para assim, eu tenho dois irmãos, né? Eu sou o mais velho. Eu sou formado em engenharia da computação, meu outro irmão é formado em engenharia da computação e o meu irmão mais novo é formado em engenharia da computação. Ah, Legal, hein? É, Ah, por quê? Ah, eu formei, eu falei, ó, faz engenharia da computação, né? Aí falei pro meu irmão mais novo também, faz engenharia da computação que é bom, você não... E fala que é bom, vai ter vagas, você vai conseguir, que o mercado é promissor. E ele também, e os meus dois irmãos tinham facilidade também com essa parte de computador. que legal. Show de bola. E tá faltando gente, viu? Porque assim, tem um detalhe, né? Tem essa é a minha visão, né? Às vezes a gente gosta de, por exemplo, eu gosto muito de música, né? Meu sonho era viver de música, mas é uma área muito complicada, essa área de artes. E chega uma hora você precisa viver, né? Não tem como você viver de amor, né? Uhum. Você precisa Pagar de conta. trabalho para poder fazer as coisas, poder viajar, poder investir, poder, né, se manter, né? Sim. E, e com certeza a engenharia da computação vai poder dar essa base, esse alicerce no mercado de trabalho e aí seguir a vida aí da forma que achar melhor, né? Sim. Que legal. Diogo, só uma pergunta assim, de quando você trabalhava em São Paulo. A rotina era muito pesada? Você tinha que ir para a empresa todo dia? Você poderia produzir de casa? Como que era a sua jornada lá? Pegando assim até base com meus irmãos também, a parte de programação, nessa parte de TI, é, é bem flexível. Quando eu iniciei lá, mesmo como trainee lá, eu tinha um horário flexível. Eu podia entrar entre as 8 até as 11, eu tinha esse range, né, de opções para poder entrar no trabalho e sair também de acordo com a sua entrada, né? Você cumpria as 8 horas, né? Se eu entrei às 8, saí às 17, né? Se eu entrei às 11, né? Saí às 19, né? Legal. Nossa, muito bom isso. E pelo menos aonde eu trabalhei, com experiência também do meu irmão, tinha esse horário flexível também. E nessa empresa não tinha home office. Mas aqui em Uberaba, quando eu comecei também a trabalhar aqui em Uberaba, eu poderia também ter opções de home office uma vez ou duas vezes por semana. Legal. Então, a parte de programação te dá muito essa, A como é que se liberdade, né, diz? para você Essa produzir. liberdade, Porque é por entrega, eu imagino, né? Então, Assim, antes de a gente entrar na reunião, eu estava aqui trabalhando, conversando com o WhatsApp com algum cliente aqui, ou corrigindo algum problema, ou implementando alguma funcionalidade de um sistema aqui, e tô aqui em Uberaba e o meu cliente está em São Paulo. Sim. Então, eventualmente eu vou para São Paulo para uma reunião presencial, né, fazer cara a cara, né, com o cliente para não ficar muito virtual, né? Mas no dia a dia eu fico em Uberaba e trabalhando e o cliente lá em São Paulo. Legal. querem perguntar alguma coisa, meninos? Por enquanto mas não. Tá de Não? não tem, boa. não E, tem Diogo, pandemia que te para, né? pode Oi? falar, Léo. Não tem pandemia que te para. Ah, É, é, esse é um detalhe também. Eu, pelo menos, eu não sofri com a pandemia. Para mim, continuou da mesma forma. Agora, como o nosso cliente é na área de telecomunicações, como telecomunicações na área de pandemia é uma internet, né, é essencial, digamos assim, né? A gente precisa de internet, né? comunicação. Então, nosso cliente é a Telefônica, então a própria Telefônica Vivo, ela não parou também. Então, ela está com força total Na e verdade, a ela gente está com força cresceu, né? total. As pessoas estão Oi? assinando mais internet, as pessoas estão com pacotes maiores de internet, né? Sim, então aumentou muito a demanda. Então, assim, a Telefônica, a Vivo começou, ela não parou, né? Ela está só expandindo devido à pandemia, né? O pessoal agora está mais só em casa, né? Precisa de internet, eu preciso aumentar minha internet. Minha internet está de 10 mega, eu quero de 100. Só que para ter uma internet de 100,
eu preciso investir mais em equipamentos, né? Em hardware, em programação também. Então, a demanda, na verdade, ela aumentou do que diminuiu para a nossa área. Uhum. E como você Claro que falou, afetou várias áreas, né? Isso aí é muito ruim, né? Mas para a nossa área, não teve nenhum tipo de impacto. né? E daqui para frente, como você falou, né, com a internet das coisas, com a internet 5G, seus colegas, né, pessoas com sua formação, vão ter cada vez mais campo de trabalho, cada vez mais Sim, demanda, e é um conhecimento que pouca gente tem, né? Então a gente sim, acaba tendo que pagar pelo valor do serviço de vocês, que não um serviço que é fácil de ser encontrado, ou uma expertise fácil. Você olha um videozinho no YouTube e você faz igual, é impossível, né? é. E assim, a engenharia, né, essa parte de TI, ela tem um leque muito, muito grande, né? Igual eu tenho um IoT que já está aí meio que em ascensão, né? Por causa do 5G, mas com esse alerta, porque a gente está no Brasil e no Brasil a gente depende muito de hardware, né? Que é esse, às vezes você tem uma grande ideia, só que a hora que você vai aplicar essa grande ideia usando hardware, o preço vai lá em cima, porque para Tem você que importar importar, né, tudo, né? é tudo. A gente, a, com experiência minha, eu e meu irmão, né, com a nossa empresa, ela chama OTAP, Uhum. a gente teve 2 projetos que avançamos na área de IoT, mas não teve sucesso devido ao alto preço. De, era uma grande ideia, mas não era viável porque todos os equipamentos, né, eram de fora e a conta não batia, né? Aí voltamos novamente a focar na área de programação. E você acha que pode ser que com o passar do tempo esses equipamentos fiquem mais baratos e sejam mais acessíveis? Sim, tá ficando mais. Cada vez que a IoT, a IoT vai crescer muito. Daqui uns dias vai estar tudo conectado, né? Daqui a uns anos. Então, a tendência é o preço cair, né? Nessa parte de hardware. Eu vejo muito ascensão na parte de programação na inteligência artificial. Tá muito forte a inteligência artificial. E agora tem várias especializações, né? Ciência de dados, né? Que é como se fosse o banco de dados, né? Quem é especialista em banco de dados, mas agora está tendo umas novas especializações de ciência de dados que pega dados não estruturados, digamos assim, e ele vai ter que Ok. mostrar isso em algum gráfico para poder visualizar melhor. E tudo integrado, né? Quem é o cientista de dados está integrado com o especialista em artificial, que vai ser aplicada na IoT, tá tudo interligado. Uhum. Aí, quando você chegar no mercado de trabalho, você vai escolher, né? Você vai começar, claro, vendo, né? Às vezes você não vai entrar na área que você quer, mas não numa área que você quer, né? Você vai entrar igual, quando eu entrei era na transação financeira, eu não sabia nada, digamos assim. Eu sabia a linguagem C. Eu não conhecia nada de transação financeira, né? E fiquei lá, na verdade, eu trabalhei só numa empresa em São Paulo, fiquei nela 8 anos. Uhum. Depois que eu abri a minha empresa. Mas fiquei lá, mas eu fui vendo, né? Você vai pesquisando, você vai vendo as tendências, né? Acompanhando. Então, a faculdade te dá uma base legal, tanto para você entender de programação, de Sim, hardware, de internet das coisas, de inteligência artificial. E você vai aprender depois, aliás, com o dia a dia trabalhando, você vai aprendendo dia a dia. cada vez mais, né? Vai vendo as novas tecnologias, Sim, novas linguagens. Então, o mercado tem que estar bem atento e acompanhando tudo que acontece, porque ele muda muito rápido também, né? muda muito rápido. Uma vez por mês, assim, eu tô fazendo um curso. Eu tô precisando estudar mais Python aí, ô Léo. Tô precisando dar uma estudada em Python, porque o Python, quem vai especializar em inteligência artificial, o Python é a linguagem da vez. Então, eu ainda não sou especial, eu não me especializei nessa área, né? Estou especializando na área de telecomunicações, mas para quem quiser na inteligência artificial, o Python é a linguagem, digamos assim,
a mais forte, né? Então, assim, são várias linguagens, né? Cada linguagem depende, é focada numa área X, Y. E como é que eu vou ver isso? A hora que você formar, tá no mercado de trabalho, você vai começar a enxergar aí, Uhum. né? Bacana. Mas o Python é muito importante, viu? E outro detalhe, engenharia da computação, você tem que ser meio que poliglota, né? Eu tenho que saber Java, eu tenho que saber Python, eu tenho que saber banco de dados, eu tenho que saber front-end, HTML, CSS. Você tem que saber, porque chega o mercado de trabalho, o seu chefe vai chegar lá e falar assim, não, eu preciso disso. Você não pode chegar lá e falar, não sei, né? Uhum. Você fala, não, pode deixar que eu vou procurar aqui. Como você tem essa base, né, esse alicerce da faculdade, você vai saber procurar aonde está a solução, aonde o seu chefe está te pedindo. Você vai achar essa solução e entregar para ele e assim funciona o mercado de trabalho, né? Você sempre subindo aí os cargos né? Até virar um presidente aí virar um Bill Gates, né? Ter uma Quem fortuna sabe, né? incalculável. E é uma profissão, eu vejo engenheiro da computação como uma profissão dessas que você pode faturar muito, sabe? Não é Sim, qualquer profissão que você tem esse potencial de ficar milionário mesmo, sabe? Eu vejo que na engenharia você sim. acertou a mão em alguma coisa, um aplicativo que as pessoas gostam, ou Tem isso desenvolve uma também, tecnologia. É porque está muito envolvido também o empreendedorismo. Se você tem uma ideia, agora vou fazer um aplicativo. Tem essa área, até esqueci de falar, né? De A área de startup, mobile, né? De app. É, você tem uma ideia e você já conhece a programação, você sabe como é que faz esse app, você vai, faz, lança esse app, cai no gosto, né, de algum público específico, você vai e fica milionário, Uhum. né? Tá muito envolvido isso também, porque tudo é computador, né? Todo mundo tá com smartphone na mão, né? Você, então, tem esse detalhe também, né? O empreendedorismo. Diogo, você acha que, por exemplo, a engenharia da computação é uma profissão que, por exemplo, não que é mais fácil, mas que é mais tranquilo você, por exemplo, ter sua própria empresa, ter seu próprio negócio? Pergunta difícil, hein? Olha, é porque, nossa, isso aí eu acho que é importante ter experiências em outras empresas para você entender como eu as acho coisas também. Eu tô aqui funcionam, pensando, como Não, então, porque, exatamente isso. Tipo, é uma profissão tipo, mais fácil de você começar aqui e depois saber um teu próprio negócio? Uhum. sem dúvida. então, quando eu olha só, eu nem pretendia no início, não no início, eu tava lá, acho que já há uns 5 anos na empresa, tava, acho que tudo normal. Algumas coisas me incomodavam, né? Tipo, alguma coisa, hierarquia da empresa, algumas coisas me incomodavam mesmo. E só que o que acontece? Eu e meu irmão, né, a gente sempre conversando, um conhecido do meu irmão precisava fazer um sistema, a gente foi e começou a desenvolver. E aquela coisa foi crescendo, e foi crescendo, e foi crescendo. E pega mais um, aí você começa a ver essa visão. Ó, tô pegando aqui, tô pegando aqui. A hora que vê o salário já tá batendo, o que você tá recebendo por fora, tá batendo com a sua CLT. Uhum. E, só que assim, é perfil também. É tudo perfil. Tem gente que quer fazer carreira na empresa. Eu entrei na Microsoft, eu entrei no Google, eu entrei, dizer, uma outra área. Eu estou na área de TI da Petrobras, por exemplo. Às vezes ele quer fazer uma carreira na empresa, né? Ou o perfil, não, eu quero ter minha própria empresa. Eu tendi mais a ter minha própria empresa. Assim, Bacana. essa é a minha opinião, mas tem muita gente que eu conheço que quer fazer carreira na empresa que ele. Então tem muita gente que tem um sonho, eu quero entrar no Google, eu quero entrar na Microsoft, eu Beleza, quero entrar na IBM, eu quero entrar no no YouTube, Facebook, no LinkedIn. no YouTube, tem gente que tem esse tipo de sonho, ele quer crescer nessa empresa que ele se espelha naquela empresa. E exterior, por exemplo, se você tem um certificado, você tem um inglês, você acha que é mais fácil você ir para fora também? Para fora o inglês tem que ser fluente, senão
Mas, por exemplo, você acha que as empresas de fora, sem engenharia da computação, as empresas já te pescam mais rápido? Você acha que não tem, é a mesma coisa que outra profissão, ou você acha que tem uma vantagem? Mas para trabalhar na mesma área, certo? Isso, engenharia da computação. Então, eu não tenho tanta experiência. Teve uma época que eu queria mudar para Portugal e tem muita vaga lá também. Eu acho, sim, que vai ter influência, sim, o seu curso de engenharia da computação junto com o inglês fluente. Uhum. Porque é Vai uma fazer... coisa só. O que você faz aqui, você vai fazer lá. Pode ter É, algumas pequenas modificações, mas o know-how é o mesmo, né? sim, e atualmente também tem muita gente que está aqui no Brasil e trabalha home office para uma empresa lá da Europa, Pode dos fora. Estados Unidos. Isso Uhum. acontece muito também. Não a parte de freelance. Essa parte de freelance eu não gosto, não me agrada tanto. Mas a parte mesmo de você se apresentar para uma empresa que realmente precisa de um serviço e você é um contratado daquela empresa. Porque tem vários sites de freelance que você pega projetos ali, que é bom também para aprender, né? Não pra, né? Você consegue aprender muito, né? Que são vários tipos de projetos, você começa a ter uma boa visão. Mas a possibilidade de trabalhar para uma empresa de fora também é possível, sim. E grande. Dá para cair na super Gente, se cair, pode entrar pelo mesmo link, Fazer tá? outro link. Não, acho que entra pelo mesmo. Mesmo? Uhum. Mais alguma pergunta? Vitor? Então, eu tava pensando nesse negócio de